E esse é o grande ponto, né? Se vocês lembrarem do vídeo falando sobre LLCs, os erros, e tem um vídeo que a gente fala sobre as informações que ficam em nuvem, é assim que o hacker ele entra na sua conta, ele entra na sua vida. Opa, eu tenho essa informação do Eduardo, é essa aqui que eu vou utilizar. Sim. Então esse é o grande problema da questão da privacidade na ética. Sim. E a IA tem esse facilitador. Tem. Esse é um problema que vai precisar ser resolvido. Ele atinge, né? Ele pega essa fragilidade, né? Você confiaria suas emoções, seus dados pessoais e todas as suas interações mais íntimas a uma inteligência artificial? Hoje, continuando o bate-papo aqui com o Valdemir, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso e como é o item sensível e relevante que é você dividir os seus dados pessoais com uma ferramenta, com uma máquina. Então, Valdemir, eu quero ser diagnosticado por alguma coisa porque eu acho que eu tenho alguma coisa para ser tratada. Em vez de eu procurar um profissional, muitas das vezes eu vou lá utilizando a máquina para ter esse diagnóstico. Ou em vez de procurar o profissional e o profissional usar aquilo ali também como uma ferramenta para que este profissional me dê o diagnóstico e faça um parecer, porque ele vai me conhecer e vai ter essa interação humana. O que a gente tem visto muito acontecer, né? Os profissionais, as pessoas têm eliminado os profissionais e utilizado os equipamentos, passando todas as suas emoções, seus dados. Como é que você tem visto isso? Como é que isso tem chegado para você na sua clínica, no seu dia a dia como profissional? Sim. Eu quero recordar que a Netflix, e não é propaganda, lançou uma série falando sobre empresas como Facebook e outras redes sociais. E uma frase muito clara que eles trazem na fala é: se você não paga, você é o produto. Se você não paga, alguma pesquisa está sendo feita em cima de você. Então eu quero falar algo óbvio para o público. Não existe almoço grátis. Alguém pagou. Alguém teve que pagar. Então há já investigações e estudos apontando para até que ponto, quando você está utilizando uma tecnologia gratuita, seus dados não estão sendo utilizados para determinados fins. Existe a LGPD, existem leis de proteção de dados. Há uma outra situação que é pessoas que não têm outra alternativa e às vezes o serviço público não cobre a vida dela para aquele tipo de coisa, mas nós como humanos precisamos equilibrar até onde eu faço ou não faço. Parece alguma coisa muito óbvia, mas eu preciso dizer novamente que quando você conversar com um amigo, com uma pessoa que você conhece, você tem que calcular da sua vida aquilo que até onde você conta para aquela pessoa. Por que a gente faz isso? Com uma pessoa. Por causa de proteção de dados. Exato. Todo mundo tem seus segredos. Todo mundo tem. Você tem sim. Você tem seus segredos. O meu filho esconde o perfume dele e da minha filha. Isso é um segredo. Porque segredo não quer dizer que é uma coisa totalmente errada e imoral. Sim. Não. Nós temos coisas íntimas nossas que a gente não quer que as pessoas saibam assim abertamente. Então tome cuidado com isso. Tanto que em terapia, quando um paciente está sendo cuidado por um profissional de psicologia, por exemplo, o profissional precisa ir conquistando a confiança do paciente para que essas informações privadas vão sendo colocadas para esse profissional. Então, se a gente lida assim, gente, com um médico, com um terapeuta que tem uma ética, você não vai fazer isso na internet? Então, por favor, cuide da tecnologia com responsabilidade, porque é você que está colocando suas informações ali. E aquilo pode ser usado. E muitas vezes Desde a época das páginas amarelas, né, blocos com telefones, a lei protege, mas cuide você também da sua segurança. Exato. Você falando sobre isso, me veio algo à mente. Exemplo, você trabalha com ABA, né? Que é uma das ferramentas que você usa no seu trabalho. Como é que funciona a questão da IA nesse ponto? Porque a IA, ela
ela é algo que vai, querendo ou não, ela vai arquivar aquelas informações e o ABA, muitas das vezes uma anamnese, né? Ela é feita em pontos muito sensíveis da vida daquela pessoa, traumas. Sim. Cara, como é que você lida como profissional com essas informações, você pensando em utilização de uma IA, de maneira que proteja os dados desse seu paciente, ao ponto de um outro profissional que muitas das vezes até te deixa a tua clínica, deixa aquele... Ele não tem acesso e aquilo ali gera um desconforto ou um incômodo, até um prejuízo financeiro, né? Algo judicial para o seu negócio, para a sua clínica, para a sua atividade, né? O seu nome como profissional, né? Eu vou dar o exemplo colocando como se estivesse uma mãe, uma criança e um terapeuta. A criança, ela está em terapia, mas ela tem um responsável. E o terapeuta precisa dividir informações sobre a criança com a mãe também. Mas ele calcula aquilo que é parte do processo terapêutico e que, se ele abre com a mãe, e eu estou falando de uma criança que tem um responsável legal, etc., vai ajudar no processo terapêutico da criança. Isso é na parte prática. Agora, na parte de documentação, estrutura, aí nós utilizamos plataformas que são seguras, com dados trancados, com verificações em 2 etapas, para que o terapeuta tome ciência de que ele está em um ambiente seguro para registrar dados dos seus pacientes. Então, há já muitos e muitos anos, aplicativos que a gente já usa nessa direção, e a inteligência artificial, ela pode ajudar o terapeuta, por exemplo, a fazer um mapeamento, uma apresentação em dashboard sobre, olha, você atende mais mulheres, mais homens, mais pessoas de uma determinada classe social ou recorte étnico-racial, os principais problemas que estão chegando até você estão sendo dessa natureza e, inclusive, isso que eu estou dizendo é a maneira que nos governos, não apenas no Brasil, são utilizados para colher dados demográficos e eu poder olhar e falar assim, caramba, muita gente com ansiedade e depressão. Vamos tomar ações a nível estatal para que as pessoas reduzam. E a inteligência artificial, com aprendizado de máquina, a inteligência pode analisar em pouco tempo um grande volume de informações. Eu não preciso juntar um time de 30, 40 pessoas para ficar analisando, quando a inteligência artificial faz isso em segundos, numa velocidade muito mais rápida que o cérebro humano poderia fazer. Então eu tenho que responder trazendo desde uma aplicabilidade mais simples de uma família em terapia até o profissional e um governo agindo para adotar ações no cuidado de pessoas. Pensando assim, né? Eu tô aí a minha cabeça em cima do que você falou, pensando comercialmente. A gente pensando em ética, pensando nisso tudo. Há governos que têm esses dados, né? Que muitas das vezes são coletados dessas próprias inteligências artificiais. Sim. Esses dados, né? Da mesma forma que, por exemplo, pode chegar até você para que você possa, olha, esse nicho é um nicho. Olha, escolas públicas possuem muitas crianças com diagnóstico, então, eu vou atacar, eu vou até aquela área e tudo. Da mesma forma, eu quero que você me dê a sua resposta, né, o seu pensamento, de maneira muito transparente, tá, irmão? Da mesma forma que você consegue ter essas informações e usa a seu favor, vamos dizer assim, botando como exemplo, elucubrando aqui, você também não acha que as tuas informações ali arquivadas, também podem ser utilizadas por um profissional, por outros profissionais que passam na sua clínica, trabalham com você, para que eles possam comercialmente virar um concorrente seu, usando as informações pessoais de privacidade, porque aqui a questão é esse cuidado, para que isso vire mais um comércio do que algo tratável, né? Então, como é que você vê isso? Muito boa pergunta, inclusive. Muito boa. O que eu diria, e aí eu vou me dirigir nesse momento para gestores. Qual é o nível de acesso que eu dou às pessoas dentro da minha casa? Então, primeiro, dentro da minha vida.
depois dentro da minha casa e depois dentro da minha empresa, porque uma coisa está associada à outra. Então, um terapeuta, ele, por exemplo, ao registrar os dados de uma criança, ele não registra todos os detalhes de como foi a sessão. Isso já é uma prática do terapeuta, até porque ele levaria muito tempo e ele não conseguiria atender mais pessoas, o que seria um prejuízo para a saúde pública. Então ele faz um resumo para que aquele resumo seja suficientemente produtivo para ele, se ele atua em equipe, para que a equipe que está junto dele tenha essas informações. Só que ele tem os dados do paciente. Ele não tem os dados de toda a instituição, porque ele é bloqueado em um ponto de gestão dele. O outro gestor em outro nível, e aí isso, por isso que eu quis dizer assim, me dirigir a gestores, porque acho que a tua pergunta vai muito nessa direção. Exato. De o gestor saber que ele vai dar uma atribuição a um determinado ponto, e aí é nós pensarmos a instituição que nós somos gestores numa perspectiva de que há um grupo que é executivo, um outro grupo que é tático e um outro estratégico. Então o executivo, não vamos voltar a Ford, não iremos voltar lá, mas ele terá informações suficientes para que ele possa executar com qualidade o trabalho dele. Mas ele não está no nível tático. O nível tático estão outras pessoas com outro nível de gestão. Aí a governança mesmo dentro do espaço, e eu recomendo a você, gestor que está acompanhando, que você tenha esse tipo de cuidado dentro da sua empresa, na sua família, né? Nossa, a gente tem isso na família. Às vezes tem coisas que são ali, acontecem dentro da família e que precisam estar ali dentro da família. Outras não podem estar só dentro da família, não. Então, se eu estou ouvindo o vizinho, a vizinha está gritando aqui, o cara está agredindo ela, não é só da minha família, isso já ultrapassou. Mas há situações que é sobre a segurança da família. Então, a gente protege nossos dados desde a nossa esfera mais privada, íntima, até a familiar, e não esquecer de governança na empresa, porque isso é muito importante. Perfeito. Não sei se eu alcancei a... Alcançou sim, porque na verdade você acabou me resumindo que é uma matriz de atribuição. Isso. Que é o que você trabalha muito bem, que é a matriz de atribuição, que foi o que eu vislumbrei na tua resposta. E a questão da privacidade, da ética, principalmente da ética, porque isso, como a gente está falando das ferramentas que é a própria IA, né? A gente está utilizando a IA nos nossos vídeos, o principal disso tudo é o ser humano. Deixa eu acrescentar um ponto aí. Por exemplo, Eduardo e queridos, na hora de nós implementarmos uma terapia, eu vou ser muito breve. Nós fazemos assim. Ponto número 1. Se é uma criança, eu ouço o familiar. E a ética está aqui. Porque a família vai dizer para mim... Eu tenho essas situações com meu filho e com a minha filha, e eu gostaria que isso aqui fosse melhorado na saúde do meu filho e da minha filha. Perfeito. Ok. O outro ponto, eu analiso as preferências da criança. A privacidade dela. Isso. Então, a ética aparece aí, porque senão eu desumanizo o cuidado. Eu lembro de uma professora minha, num grupo de discussão com outros psicólogos de escola, porque eu dou consultorias para as escolas também, falando, Eduardo, sobre o limite entre o cuidado e a violência e a autorização do outro. Então, a ética tem que caminhar junto com a tecnologia, com a governança, com as atribuições. É isso, somos humanos, né? Não podemos ser feras, né? Ser coisas. Exatamente, exatamente. É o poder do ser. Como eu vi de um amigo aqui. Não, perfeito, meu irmão. Perfeito. Muito bom, muito bom. E se você curtiu esse vídeo, achou ele relevante, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e sigam conectados.